Então, vamos começar aqui preenchendo esse primeiro campo, a coluna de bem-vindo dessa apresentação aqui da nossa disciplina. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um clique. Ele vai aparecer o sumário dessa página, aqui as informações que já vêm automaticamente do sistema, como meu nome, aqui na frente o nome da minha disciplina e aqui alguns campos que eu, como professor, tenho que preencher. Para conseguir preencher, apesar de aqui eu conseguir selecionar, eu não vou conseguir alterar essas informações. Eu tenho que vir aqui nessa caixa de administração e dentro aqui da caixa de administração apertar o editar configurações. Quando eu dou um clique no editar, ele vai vir aqui que eu estou atualizando aquela página que já está linkada na minha primeira coluna de bem-vindos e algumas informações que são pertinentes à minha disciplina eu vou mudar. Aqui o nome eu mantenho o que já é do sistema. Aqui a descrição eu não preciso me preocupar, porque como vocês veem aqui embaixo, esse quadradinho não está aqui clicado, então essa descrição não será exibida. Desço mais um pouco e vou ver aqui a parte do conteúdo em si. Vem para vocês assim, e aqui eu vou poder mudar, alterar as informações que eu julgar pertinentes. Mas esse tamanho de editor é um pouco assim incômodo para a gente conseguir trabalhar com ele bem. Então, primeiro eu vou vir aqui nesse botão aqui que vai abrir toda essa minha barra de ferramentas, mostrando alguns botões que estavam ocultos. O último aqui é o que dá para mim a possibilidade de trabalhar com esse editor na tela inteira. Então, a primeira coisa que eu vou alterar aqui é tirar esse O, porque eu sou a professora, tirar esses parênteses também, Daniela dos Anjos, e você está em contato com a disciplina de curso teste. Essa disciplina tem por objetivo todas as informações que vierem em vermelho são informações que a gente vai apagar e colocar aquelas pertinentes à minha disciplina. Então aqui é auxiliar a migrar e configurar uma disciplina no Moodle. Esse é o meu objetivo, é o que iremos alcançar durante esse tutorial. Aqui, se eu achar que esse vermelho não está bom, eu posso selecionar tudo isso e aqui na frente, aqui em cima quer dizer, eu tenho as opções de cor de fonte. Vou colocar preta. Ele já mudou esse meu texto para preto. Os tutores são, e aí eu tenho os polos em que minha disciplina vai ser ministrada e o nome de cada tutor referente àquele polo. Aqui eu tenho que completar. E às vezes, mesmo tendo o nome de cada um, tem algumas informações que são um pouco mais específicas que eu não tenho. Então, o que eu posso fazer? Aqui eu já deixei uma aba aberta. Se vocês quiserem, vocês podem dar um clique aí no de vocês e abrir essa nova guia, essa nova aba. E aqui eu vou voltar na minha anterior, dar um clique, dar um Ctrl C, copiar esse endereço e jogar aqui em cima. Ctrl V. Vou dar um Enter e ele vai voltar para aquilo. Voltou, eu não quero saber o nome dos meus tutores para poder preencher aqui essas informações. Então eu vou lá no lugar onde eu vou ter essa informação, onde vai ser participantes. Dou um clique em participantes, agora nessa caixa de navegação, que é a caixa que vem antes da caixa de administração, e eu vou ter todos os participantes daquele curso daquela disciplina que eu estou oferecendo, ok? Aqui vem meu nome como professora e aí eu vou fazer vou filtrar esses dados. Aqui, como é um curso teste, eu só estou com 6 participantes, mas normalmente vocês vão ter entre 80 e 150 participantes. Para achar o tutor passando aqui vai ser muito difícil. Então, eu vou vir aqui primeiro. Vou escolher uma das cidades um dos polos aqui, em que minha disciplina é oferecida. Vou pegar Uberaba. Ele já diminuiu esse número de participantes para mim.
Agora eu já tenho só 3 e são os 3 que já aparecem direto aqui na minha tela. Vou escolher aqui primeiro o tutor virtual, por função. A tutora virtual que eu tenho para essa disciplina é a Carolina. Então eu vou vir aqui, vou dar um clique aqui, ó, Carolina Rodrigues da Fonseca. Quando eu dou um clique no nome dela, eu venho para o perfil que ela colocou no Moodle. Aqui sim eu vou ter informações um pouco mais específicas, tá? Vou voltar aonde eu estava e vou pegar esse nome, Carolina Rodrigues da Fonseca. É o tutor à distância, que ali no Moodle ele está como virtual, a mesma coisa. E vou colocar esse nome, Caroline Rodrigues da Fonseca. Aqui vou deixar o polo que eu tinha escolhido, Uberaba. E aí aqui na Carolina, eu quero mandar o meu aluno, quando ele passar o mouse por aqui, fazer um link para ele chegar naquele perfil que a gente viu da Carolina. Como que eu faço isso? Venho aqui, seleciono o texto ou aqui as palavras que vão servir como link para o lugar que eu quero levar o aluno e os tutores também. Quando eu selecionei isso, eu venho aqui nesse elo que tem em cima, e você viu que aparece aqui na mãozinha, inserir e editar link? Dou um clique. Ele vai pedir para mim o endereço daquele link, que é o URL. Aqui o título, eu não preciso preencher. Ele é, quando eu passo a mãozinha e aparece, igual apareceu ali para o inserir e editar link, o título é isso, é aquele nomezinho que vem embaixo. Então, se eu quiser, eu posso colocar aqui, perfil. Porque quando ele der um clique ali, ele vai para o perfil daquela pessoa que ele clicou. Eu não tenho esse endereço, porque eu não copiei. Vou vir aqui na minha outra aba, deixo da forma que está, dou um clique novamente aqui para chegar no perfil da Carolina. Cheguei, é esse endereço aqui em cima. Ctrl C, para eu copiar, volto para a minha página, Ctrl V. Ele colocou aquele endereço dela. Vou dar um clique aqui em inserir, e só para a gente testar se funcionou, vou vir aqui, tirar o modo de tela inteira, descer até o final e vou salvar e mostrar. Ele vai mostrar o resultado do que eu fiz até agora. O objetivo que eu coloquei, aqueles parênteses que eu tirei. E aqui quando eu venho na Carolina, ó, aparece aquele perfil que eu coloquei no título. Dou um clique, vai direto para o perfil dela. Posso fazer isso com cada um dos tutores, para ficar mais fácil para o aluno ter as informações que são pertinentes. Então, só para a gente deixar isso um pouquinho mais fixo, como fazer o link, eu vou fazer aqui para o tutor presencial. Lembrando que aqui, apesar de selecionar, eu não consigo editar. Para editar, como eu saí do meu modo ali de edição, eu tenho que voltar para a minha caixa de administração e dar um clique em editar configurações. Dei o clique, desço. Aqui, como eu já tinha ampliado aqui a minha caixa de ferramentas, já aparecem todos os botões. Volto aqui para a tela inteira e vou agora descobrir qual é o tutor presencial para o meu polo Uberaba. Vou apagar esse nome, vou voltar aqui e vou de novo em participantes. Ele já está com o filtro do polo Uberaba, só que está todos. Vou colocar agora tutor presencial. Quando eu coloco, ó, Bruno Rangel Chagas, vou ali e escrevo aquele nome, Bruno Rangel Chagas, seleciono o nome que eu quero sirva de link para o perfil dele, venho novamente aqui no elo, tá? Se não está aparecendo tudo, dou um clique aqui, ele aparece inteiro. O elo da minha corrente. Aqui vou novamente colocar o mesmo título, perfil, porque está mandando para o perfil do Bruno. Vou vir aqui, vou dar um clique aqui no nome do Bruno, que vai aparecer o perfil dele. E aí copio esse endereço. Uma outra forma de copiar o endereço seria vir aqui em cima do nome, clicar com o botão direito e aqui copiar endereço do link. Alguns navegadores
dão essa opção, outros não. Por isso eu quis que vocês vissem a opção que é mais tradicional, que é aquela de realmente abrir onde eu quero ir e copiar o link que fica na barra de endereço lá em cima. Aqui vou dar um clique em copiar endereço do link, só para mostrar ali essa segunda opção. E aqui vou dar um Ctrl V, vou colar. Tá? Inserir, volto aqui para o modo em que o conteúdo está menor e vou dar um salvar e mostrar. Agora ele já veio com essa e veio direto para o perfil do Bruno, ok? Vou fazer isso com todos os meus tutores, tá? Aqui eu fiz para Uberaba, mas a gente ainda vai ter tutores de outros campos. Para não perder muito tempo com isso, vou passar para as configurações que vem logo abaixo. Depois que eu colocar cada um dos polos, aqui se eu tiver mais polos, basta que eu venha aqui, selecione aqui o que eu quero copiar. Eu tenho 5 polos, então eu vou ter 5 vezes essa informação. E colo, ok? E ele vai me dar as opções para os outros polos em que minha disciplina é oferecida. Essa tabela é uma tabela importantíssima para a gente conseguir passar as informações de uma forma fácil e prática, tanto para os tutores quanto para os alunos. É a tabela em que todas as atividades que vão ser avaliativas são discriminadas, uma a uma aqui. Primeiro só o nome, aqui mais embaixo é que eu vou ter realmente o que vai ser feito, uma descrição breve de 1 ou 2 linhas aqui, como vocês estão vendo. Essas descrições são descrições que o sistema trouxe, mas que vocês vão mudar, dependendo do tipo de atividade que vocês vão colocar. Aqui no sistema eram 5 atividades, tem 5 descritas. Se vocês tiverem planejado mais do que essas 5 atividades, muito fácil. Venho aqui, dou um clique e vou aqui antes da avaliação final. Dou um clique aqui com o botão direito e eu posso inserir linha, ou antes ou depois. Vou colocar depois. E aí eu posso passar aqui minha avaliação final, como 6, vamos supor, e aqui no 5 eu ponho um outro tipo de atividade que eu julgo aqui pertinente para minha, vou pôr uma outra presencial, para minha disciplina, ok? Tenho que sempre conseguir 100 pontos. Essa pontuação que vem também é meramente ilustrativa. Então, vou deixar aqui 10 e 10, vou ficar com 5 atividades, entre presenciais e à distância, com 50, e minha avaliação valendo também 50. Aqui é a carga horária da minha disciplina. Normalmente, quem te dá essa informação é o coordenador do seu curso. Então, a minha é de 32 horas, normalmente 4 semanas. Aqui eu tinha colocado uma disciplina só, que seria em 2 semanas. Então, aqui eu vou colocar 4. Normalmente, uma atividade presencial, uma prova, a gente conta como 4 horas, porque esse é o tempo que os alunos têm para realizar essa atividade. Normalmente chegam 7 da noite, tem aula até 10h30, 11 horas. Então, pega uma carga horária de 4 horas. Mas se você quiser, você pode colocar aqui também, pleitear, a quantidade de horas em que ele vai ter que estudar. Então, você pode colocar, às vezes, aqui no meu eu consegui, né? Com 4 de 4 aqui, 2 de 8, alcançaram 32 horas. Mas às vezes você está com uma quantidade menor de atividade porque ele tem um estudo prévio muito maior. Então você coloca aqui o tempo de estudo dele antes, que é o que eu fiz aqui com as à distância, por isso elas estão valendo 8. E aí ela já fica aqui com uma carga horária maior, já pleiteando o que ele vai ter que estudar. À frente eu tenho que colocar quem é o responsável por essa correção, para ficar bem claro para o tutor e para o aluno. Aqui eu tenho tutor normalmente, tutor presencial, corrige todas as atividades presenciais. Tutor à distância, corrige todas as atividades que são pela plataforma, à distância. Dei aqui um colar, colei aqui o tutor presencial, porque eu fiz uma segunda atividade presencial, e aqui vai ter então 3 que vão ser do tutor à distância e 2 do presencial. A avaliação final
é responsabilidade do professor corrigi-la. Por isso aqui na frente fica professor ou professora. No meu caso, vou tirar esses parênteses, vou deixar aqui para mim. Aqui eu tenho uma simulação de 8 polos, minha disciplina sendo oferecida em 8 polos e com datas diferentes. Então eu tenho aqui Uberaba, Uberlândia e Araguari sendo os primeiros polos que vão iniciar minha disciplina, depois Coromandel, Lagamar e Araxá, os outros 3 polos uma semana depois, por isso essa data, uma semana depois. E aí, por último, Januário e Janaúba aqui, que fica 2 semanas após o início mesmo aqui com Uberaba, para início delas. Pode ser que a sua disciplina, e hoje é um esforço de até que todos os polos comecem ao mesmo tempo, que ela não precise dessas 3 colunas, eu vou ter no máximo 2 ou só uma. Tem como eu tirar essa coluna? Sim. Dou um clique aqui com o botão direito, na coluna eu ponho remover coluna. Ele vai colocar, ó, ele mesmo já aumenta o espaço aqui delas, para que elas já, todas elas aqui, ocupem o mesmo espaço nessa minha tabela. Se no meu caso eu nem tiver 2 datas, eu vou novamente remover essa coluna, vem em coluna, botão direito sempre para chegar aqui, remover. Vou ficar só com esses 3 então, Uberaba, Uberlândia e Araguari, e aí aqui as datas de quando vão começar meu curso. Aqui, como esse layout foi produzido no final do ano de 2013, as datas estão pertinentes a quando ele foi produzido. A gente vai mudar isso aqui, vou colocar a minha aqui, iniciando em abril. Vou colocar aqui 1/4. Seria a minha primeira aula presencial. E isso aqui é a data de entrega máxima. É esse prazo máximo que o aluno tem para poder entregar aquela atividade. A atividade presencial tem que ser realizada no polo com orientação do tutor presencial. Então é só essa data, ele não tem outra para realizá-la. Aqui eu vou ter atividade à distância não, eu posso abrir essa atividade na primeira aula, que é a aula inaugural, e deixá-la para uma semana o aluno fazê-la ali. Então vou deixar o 8/4. Esse questionário podia ser já da minha segunda semana, vou deixar aqui 16 então, do 4. Essa atividade à distância aqui, vou deixar com a mesma data do questionário. Pode ser uma atividade que comece, já que é o envio de um projeto, que ela comece no início do meu curso, ele tem que enviá-la ao final. E aqui vou colocar como 8/4, sendo o último, aqui eu tenho que arrumar os anos, né? Sendo o último encontro antes da minha avaliação. Como dissemos no início, estou fazendo uma simulação para uma disciplina de 2 semanas. Então, vou colocar aqui a avaliação deles acontecendo no dia 15 de abril, tá? Posso então deixar essas datas aqui em cima desse mesmo. Vou deixar também 15. E essa aqui seriam as minhas datas e as atividades. Aqui eu vou ter a atividade à distância de um fórum, em que ele vai ter uma semana para responder, um questionário, que vai ficar dessa data até essa. Isso aqui é uma coisa que vocês podem, quando a atividade tiver um prazo, o ideal seria colocar isso aqui, de 1/4 a 8/4 de 2014. Aqui que é o meu questionário, eu posso abri-lo no dia 8/4 a 15/4. Esse que era aquele projeto que vai continuar com o aluno o curso inteiro, eu posso colocar de 1/4 a 15/4. Numa atividade presencial dia 1, dia 8 e no dia 15 essa avaliação acontecendo. Seriam 3 encontros presenciais e 2 semanas aqui de estudo dentro da nossa plataforma. Descendo aqui, eu vou
corrigir então essas informações. Vou colocar o que o aluno vai realizar naquela aula presencial. Então, se não for nada disso, eu posso mudar essa informação. Vou colocar aqui, nesta primeira atividade, com a orientação do tutor presencial, os alunos irão desenvolver o planejamento de suas disciplinas antes de migrarem os dados pertinentes para o módulo. Ok? Uma atividade que vocês poderiam fazer e normalmente fazem. Aqui na minha atividade de distância, que vai ser um fórum, tá já a dica de que é obrigatória a participação no fórum de discussão, pois ela promoverá a comunicação efetiva entre alunos e professor. Aqui vou corrigir só essa pontuação. Além disso, os fóruns são espaços em que vocês poderão expor suas ideias e fixar o conteúdo trabalhado. Este fórum será avaliativo em 10 pontos e você terá um período fixo. Esse período é o período que já foi declarado aqui na tabela na hora que eu preenchi. Então, vai ser de 1 a 8 de abril, o tempo que ele vai ter. Descendo aqui, a participação no fórum de dúvidas não é obrigatória, porque se o aluno não tem dúvida, ele não precisa ir naquele espaço. E por isso não vai ser avaliativa. Esse espaço é indicado para que você esclareça suas dúvidas. Esse texto, vou escolher não mudar. A atividade de distância, o meu questionário, ele vai ser, eu coloquei aqui que abordará os conteúdos disponíveis no link biblioteca. Eu posso mudar isso aqui e já colocar direto para aquele conteúdo que realmente vai ser cobrado nesse questionário. Então, na minha segunda semana, vamos supor que eu faça um questionário falando sobre algumas ferramentas disponíveis no Moodle. Então, eu posso colocar, abordará os conteúdos relacionados às ferramentas disponíveis no Moodle que estão disponíveis. E aí aqui eu vou ter o link para o lugar da biblioteca em que ele está disponível. Como eu ainda não trabalhei com a biblioteca, vou deixar isso aqui só para me lembrar que ainda tenho que completar, para completar depois. Só estará disponível para 2 tentativas. Então, vamos imaginar que passou de 2 tentativas, esse questionário fecha, o aluno não tem como reenviá-lo. E aí tem uma dica aqui de estude os conteúdos antes de realizar essa atividade, para que ele não tenha prejuízo de nota. Aqui, da mesma coisa, eu vou fazer uma descrição de como vai ser esse envio de projeto. Lembrar que eu coloquei uma outra atividade presencial, porque nesse meu curso de teste eu vou ter 3 encontros com os meus alunos, que é essa atividade. Se eu quero enviar, manter essa formatação, eu tenho essa possibilidade. Faço um Ctrl+C aqui do cabeçalho aqui com uma descrição, só para manter essa formatação, se eu quiser. E aí mudo as informações. Vou colocar aqui, vai ser atividade presencial. Aqui não vão ser 50, vão ser 10 pontos. Até conferir se ali em cima eu mudei a pontuação da primeira. Não, vou mudar aqui. Todas as informações têm que estar iguais, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E essa atividade presencial aqui, eu vou colocar a mesma coisa aqui,
o início, porque novamente eu vou ter esse trabalho do tutor presencial que vai orientá-los. A atividade presencial na íntegra não pode ser colocada no Moodle, porque quando você faz isso, o aluno lê aquela atividade, julga que ele consegue realizá-la sozinho em casa, faz a atividade, manda por um colega para que ele dê ao tutor presencial e julga que não precisa ir à aula. Então, para evitar isso, a gente deixa algumas orientações daquela atividade, se ele tem que ler o texto, alguma coisa assim, mas não expõe a atividade toda aqui. Então, com orientação do tutor presencial, irão desenvolver, aqui eu vou mudar. Em vez de planejamento de suas disciplinas, eu vou colocar que eles vão começar, os professores, a migrar, caps lock, começar a migrar os dados para a plataforma, ok? Para o Moodle. Vai valer 10 pontos e aqui a avaliação que vai ser em dia e horário definido. Se eu já tiver esse dia e horário, posso já colocar aqui. No meu caso eu tenho, o dia será realizada presencialmente no dia 15/4 e eu vou colocá-la para ser realizada à noite, às 19 horas. Se eu tiver um prazo fixo para ela, posso colocar das 19 às 21, das 19 às 22h30. O conteúdo será informado por mim, então aqui vou até mudar, pela professora, valerá 50 pontos, ok? Aqui embaixo eu vou colocar a ementa e a bibliografia. Não vou fazê-lo agora, porque eu acho que o que era mais importante a gente já viu desse conteúdo. Minimizei aqui para ficar a minha barra, volto para cá, salvo e mostro. Quando eu mostrar agora, já vem aqui com aqueles links que a gente havia criado no início. Aqui a minha tabela com as mudanças, ó. Tem aqui o tutor, aqui já está meu nome, professora. Aqui o que eu mudei nas atividades, ok? E aqui aparece sempre no Moodle quando foi a última atualização realizada. Então foi hoje, 26 de março, 10h55. Ok? Terminei. Para voltar ali para o meu curso teste, posso vir por aqui, dou um clique, ele volta para a minha página. Quando eu vier agora nesse link, ele já mostra as informações todas editadas. Ok? Então vamos agora para o segundo campo dessa apresentação de nossa disciplina.